Então, meus queridos, voltando aqui, tomar aqui um golinho da minha água. Quando eu mostro para vocês o poema Luxo, reparem bem, mais uma vez, poema do Augusto de Campos. O que a gente logo pensa? Aquela poesia intimista, aquela poesia que, na verdade, ela passou a não agregar nenhuma novidade a esse lirismo. Tanto é que nós começamos o vídeo anterior falando do Manuel Bandeira, né? Essa poesia intimista, ela tinha que ser substituída pela concretude das palavras. Essa era uma prerrogativa básica, então, da poesia concreta, concretude das palavras. O que isso pode significar? O que essa concretude traz? Essa concretude, ela traz algo, digamos assim, real em termos de potência sígnica e de experimentação do leitor enquanto assimilador da mensagem em si. A mensagem, mal comparando, ela chegaria a nós exigindo da gente uma interação maior nossa com aquele elemento plástico chamado poema, aquele elemento tangível, aquele elemento tocável, porque ele não se circunscrevia apenas a partir de um viés palavrório, não. Ele passou a ter uma substância tátil, ele passou a ter uma corporificação que transgredia o limite convencional que até então nós estávamos acostumados, sem deixar de valorizar também as perspectivas modernas que até então se apresentavam. A gente pode pensar na questão, sei lá, do vídeo, por exemplo. Nós temos, né, alguns poetas, inclusive os próprios fundadores, né? A gente pode pegar aqui o Augusto de Campos, por exemplo, até o Haroldo também, claro, evidentemente, né? O Décio Pignatari e tudo. Eles chegaram a trabalhar também com essa intensidade multimídia, digamos assim. Os herdeiros dessa leva toda de poetas extraordinários. Poxa, posso mencionar para vocês aqui o Arnaldo Antunes, do Titãs. Vocês conhecem o Arnaldo Antunes mais, talvez, pelo grupo musical Titãs. Mas ele, depois que saiu do Titãs, ele se tornou, né, um artista multifacetado e ele também é poeta e tudo mais. Ele se circunscreve muito nessa questão da poesia concreta, da poesia visual. Eu vou colocar um vídeo para vocês também no Classroom, do Arnaldo Antunes, uma poesia visual dele, auditiva, musical, intitulada Cultura. Muito interessante. Vocês vão conferir lá. Tudo bem? Então, quando a gente fala... eu sempre estou falando da semiótica aqui, porque, dentre outras questões, o Décio Pignatari, ele era semioticista. Inclusive, eu falei para vocês que na biblioteca da Unimontes de Spinoza tem um livro do Décio lá, um de capa vermelhinha, muito bacana. Tá lá. Quem quiser conferir ali, o Décio ele foi um
um grande poeta e um grande professor também de semiótica e, enfim, um grande pensador aí da questão da semiótica, né? Eu acho que não tem como a gente pensar nesse universo que é a poesia concreta. E volto a dizer, a poesia concreta aqui, ela demarca, vamos colocar assim nesses termos, ela funda uma transgressão para além daquela que os representantes da geração de 45, da terceira geração, eles começaram a promover. Reparem bem que os poetas concretos, eles estão inseridos dentro da questão da terceira geração. Mas nós estudamos quase sempre essa coisa do concretismo de uma forma diferente, porque essa forma diferente refere-se à intensificação que a poesia veio a sofrer. E os mais puristas, eles muitas das vezes eles olham com uma certa reserva para esse tipo de poesia, porque eles ainda estão muito presos àquela coisa da poesia escrita. Então, tem uma parte que sente uma grande dificuldade ainda, por incrível que pareça, né? Nós estamos no século XXI e somos aqui totalmente invadidos, né? Vamos colocar assim, pelo visual a todo momento. O que acontece é que essa herança que a poesia concreta ela deixou para nós, ela é algo que impactou demais e correlacionou de forma muito, muito forte a poesia à questão das artes plásticas. Quando a gente for tratar do Ferreira Goulart, falaremos um pouco mais disso. Não se preocupem. Ferreira Goulart foi um grande poeta que nós tivemos e ele sempre muito atento às questões da arte contemporânea. Enfim, vai ser um momento interessante para a gente poder falar um pouco mais sobre isso de forma mais aprofundada. Mas o que eu gostaria de deixar aqui registrado em termos de poesia concreta, então, é um modo como essa relação dos poetas do concretismo com a geração de 1945, vamos colocar assim, como se fossem coisas estanques, na verdade eles fazem parte, né, do mesmo miolo ali, mas vamos tratar como coisas estanques. Essa relação se dá principalmente, pessoal, pela relação que o poeta tem com a forma, né? Levando em consideração essa potência da forma e do conteúdo na construção de um sentido do texto que seja algo assim mais voltado para uma radicalização. Então, esse próprio poema aqui do Augusto de Campos, ele é bem representativo disso. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui um poema do... Esse aqui, por exemplo, ele é do Augusto de Campos. Vejam. Nós temos uma boca de batom no meio. E em volta nós temos várias palavras
que remetem a expressões, onomatopeias, vocábulos facilmente encontráveis em matérias jornalísticas, por exemplo. E aqui no... É como se fosse um anúncio de jornal. Aí ele vira e fala assim: saber viver, saber ser preso, saber ser solto, tudo mais barato, mensais, vamos falar de dinheiro, amanhã, revolução, amar, bomba, novo, enfim, mais uma vez para que vocês... Esse poema, ele é muito interessante, porque ele faz um link com o modo como essa boca aqui, que eu não sei se dá para vocês repararem, existe um dedo aqui no centro da boca, quase como que a silenciando, né? A gente pode entender como se... Aí aqui embaixo vem escrito sem entrada. A gente pode compreender como se ela estivesse sendo silenciada, se ela estivesse sendo obliterada pelo acúmulo de informações. Isso tem muita relação com certos questionamentos que a filosofia nos coloca, a sociedade do espetáculo, do Guy Debord, por exemplo, enfim, como somos azucrinados o tempo todo por um excesso de informações que muitas das vezes nos cala ao invés de nos levar adiante, né? Podemos pensar até na pós-verdade, na espetacularização do banal e no modo como nós aceitamos esse banal como algo normal e passamos a dele cada vez mais precisar, porque estamos vivendo um tédio e por aí vai. Esse aqui é do José Paulo Paes, que é outro poeta muito famoso nosso e que também teve uma vertente concreta. Negócio, ego, ócio, cio, ó. Reparem na estrutura da página, no branco da página, como interage com a nossa percepção, no modo como as palavras são dispostas e como o vocábulo original, o negócio, ele se sobressai e o desmembramento de certos elementos dessa palavra principal vai dando a nós um direcionamento de tudo aquilo que é pernicioso e que se encontra dentro da ideia de negócio. Esse é um dos mais incríveis do Augusto de Campos. Talvez vocês não entendam de à primeira vista. São várias imagens de letras sobrepostas da palavra código. Reparem bem, nós temos de fora para dentro, nós temos um C, nós temos um O, nós temos um D, nós temos um I, nós temos um G, nós temos um O, formando a palavra código, e que, sem sombra de dúvida, nos oferece a ideia de labirinto. Aí aqui nós temos... esse é o Fernando Aguiar, 1984. O título é Ensaio para uma Nova Expressão Escrita. O sujeito plantando palavras, né? Semeando letras e como essas letras estão aí a germinar,
Reparem que existe, como eu falei para vocês, existe uma proximidade muito grande com a questão das artes plásticas. Por isso a menção aí ao Ferreira Goulart, né? Que ele, inclusive, ele fundou, digamos assim, um novo movimento dentro do concretismo, que é o neoconcretismo, correlacionando ainda mais essa questão da preponderância das imagens com um viés crítico e conclamando a participação, conclamando ainda mais a participação do leitor. Muito interessante, a gente vai averiguar isso mais a fundo depois. Esse poema aqui é do Décio Pignatari, é um dos 3 cavaleiros lá que eu falei, eu acho incrível, porque acaba por formar um ovo, né? Aí nós temos aí a frase que vai... O organismo que... O organismo quer perdurar. O organismo quer O organismo quer O organismo quer O organismo orgasmo. Vai formando um ovo que é a representação da vida também, e as palavras elas vão sofrendo cortes como se representasse momentos de balbucio da pessoa que quase chega à palavra final e de repente a palavra final aparece e é como se a pequena morte, segundo os franceses, né, se instaurasse de vez. Então é muito interessante. Aqui a gente consegue até perceber muito dessa coisa do voco também, do vocal, porque o leitor ele tem que proferir as palavras para poder ter a dimensão exata do que o poeta quer revelar. Aqui nós temos mais um do Augusto de Campos. Eu e você, Não, tá errado. Eu e você e uma só pessoa. Interessante isso aqui, né? Como se fosse a junção, né, podemos pensar de 2 amantes, ou sei lá o quê. Podemos fazer intertextualidade com outros textos, como aquele texto Amor, do Drummond. São 2 em um, sublime selo que a vida imprime cor, graça e sentido. Cada um vai pensando nas suas interações. Esse aqui é muito interessante, eu não sei quem fez este. Eu peguei na internet, assim, de forma aleatória. Eu acho que não é nem um poeta famoso. Peço até desculpas a vocês por não saber o nome de quem desenvolveu, mas eu achei muito interessante que faz menção à literatura. 1984, aí embaixo está escrito George Orwell. Aí, reparem bem, para quem conhece o George Orwell, em 1984, que é um dos seus livros, é o seu livro mais famoso, né? Nós temos aquela questão do Big Brother lá, do grande irmão, do grande olho que a tudo e a todos vê, enxerga. Aí aqui no meio do 8 a gente tem 2 objetivas, né? Que acabam por formar uma câmerazinha. Gente, deixa eu dizer para vocês então, deixa eu organizar aqui para a gente poder finalizar muito bem aqui o tema, né? Então, só para a gente focar aqui nas principais vertentes do concretismo. Relação direta com a semiótica, sim, relação direta com a semiótica.
rompe com a estrutura discursiva do verso tradicional. Tudo bem? Vocês puderam observar aí. Aqui não tem nada de verso tradicional, aqui é um rompimento com essa questão. Uso de aportes diversos, técnicos, livros, revistas, jornais, cartazes, videotexto, holografias até, enfim, internet agora, mais precisamente nos tempos, né, atuais. Enfim, a gente pode pensar na figura do Arnaldo Antunes, como eu coloquei. Então, assim, o uso de tudo isso extravasa, vai além do ofício do poeta. Essa é a grande verdade, né? Porque o poeta concreto, ele é também, além de um artífice da palavra, ele é um artista gráfico. Ele é um artesão da palavra, mas ele é um artista gráfico. Ele é um multimídia também. Olha que interessante isso. Então a gente pensa na correlação da literatura com tudo isso. A literatura, ela se renova neste momento, dentro dessa perspectiva da poesia concreta. Em termos de Brasil, gente, olha que interessante, em termos de Brasil, essa prerrogativa a gente tem que ter orgulho. Em termos de Brasil, a poesia concreta se renovou. Aliás, perdão, a poesia brasileira se renovou através da poesia concreta e a literatura se renovou através da poesia concreta também. Isso é muito interessante, gente, muito interessante. E que teve. Aí partiu para outras searas, como por exemplo a publicitária, que começou a beber na fonte da poesia concreta e tudo mais. A gente sabe disso. Aquele Washington Oliveto, que é um dos grandes nomes da nossa publicidade, ele é um grande fã, vamos colocar assim, um grande admirador dos irmãos Campos, da poesia concreta de um modo geral e tudo mais. Eu tracei aqui uma distinção entre o Haroldo de Campos e o Augusto de Campos. Não sei se vai dar tempo. O Haroldo de Campos, infelizmente, ele morreu em 2003. O Augusto ainda está vivo. Então, para o Haroldo de Campos, a palavra ela fica em primeiro plano. Ele explora ecos, semelhanças sonoras, etc. E o Augusto de Campos, ele está mais voltado para o visual. Não sei se vocês perceberam. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, o Augusto de Campos. Augusto de Campos. Aí aqui nós temos o Haroldo de Campos. Haroldo de Campos. Eu vou colocar um poema do Haroldo e um poema do Augusto, para vocês terem noção dessa distinção que eu acabei de colocar para vocês aqui no final do vídeo. Tá certo? Bom, gente, o que eu tentei fazer aqui foi assim foi um fechamento, né? Eu sei que o nosso curso, ele, por essa modalidade de aula remota, não fica tão interessante. É bem mais legal a gente ter o contato presencial, a gente poder levar para a sala toda essa questão aí em forma de um contato mais tete a tete e levando os livros, levando as imagens, levando o computador e etc. Vocês tirando as dúvidas na hora, né? Isso é muito legal também, mas infelizmente aqui fica um pouco mais complexo.
Mas eu espero ter conseguido, na medida do possível, oferecer aí o melhor para vocês. Eu me coloco à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham, tá certo? Agora, na próxima semana, a gente vai ter uma folga e, retomando nas semanas seguintes, nós estaremos juntos por 2 semanas com o nosso curso sobre semiótica e literatura. Eu estou muito animado porque eu estou com umas questões aqui para apresentar para vocês sobre as correlações da literatura com o cinema, da literatura com a fotografia, da literatura com o mundo das artes e, enfim, o que aparecer a gente vai estar levando para vocês com certeza, tá bom? Então, poxa, muito obrigado, agradeço vocês pela paciência, pela dedicação, e é isso aí. Até o nosso próximo encontro. Beijão!